pessoal do nono ano, boa tarde. Então vamos para nosso próximo conteúdo de ciências, tá? Relacionado à questão da parte da física, tá? Começando o nosso conteúdo. A caneta, a cor. Vamos lá. Escola Municipal Santa Terezinha, disciplina Ciências, professor Júlio S. Campos. Tema: cinemática, aceleração escalar média. Então, no conteúdo passado a gente estudou sobre velocidade média. Velocidade média e aceleração média se relacionam, né? Para eu ter uma velocidade maior, eu tenho que ter uma aceleração. E para ter uma velocidade média menor, eu tenho que ter uma desaceleração. Então, esse processo está relacionado também à questão da velocidade média. Aceleração escalar média. Essa é a fórmula. AM é igual a ΔV sobre ΔT. AM significa aceleração média escalar. O ΔT, variação da velocidade escalar. Como é que eu calculo o ΔV? Então seria ΔV igual a velocidade final menos velocidade inicial. Por exemplo, eu tenho um automóvel que ele está na velocidade de 30 km por hora. A um certo intervalo de tempo depois ele está na velocidade de 60 km por hora. Então qual que é seu ΔV? É a velocidade final, que é 60, menos a velocidade inicial, que é 30. Eu vou ter um ΔV, ou uma variação da velocidade de 30 km por hora. Eu tenho também o ΔT. ΔT é o que? É o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é calculado. ΔT é igual ao tempo final menos tempo inicial. Né? Aí no processo de aceleração, tá? No tempo de 30 segundos ele estava numa velocidade x, 60 segundos depois ele está na velocidade y. Para calcular esse intervalo de tempo, o que eu faço? Tempo final, que é 60, menos tempo inicial, que é 30, 60 menos 30, eu vou ter um intervalo de tempo de 30 segundos. Vamos lá? Aceleração média escalar. É a fórmula final que eu tenho aqui. Aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Gente, esse ΔV, tá, é a velocidade, tá? É dado em km por hora ou metros por segundo. O ΔT é intervalo de tempo, ele é dado em hora, minuto, segundo. Para eu calcular o ΔV, eu tenho esse processo, ΔV igual a velocidade final menos velocidade inicial, e o ΔT, tempo final menos o tempo inicial. Aqui eu tenho, tá, um exemplo. Eu tenho esse automóvel que ele vai sair, tá? Ele vai sair, ele está numa certa pista, tá? Numa certa quilometragem da pista, ele está a 30 km por hora. Ao momento depois ele está a 60. No terceiro instante ele vai estar a 90 por hora. E no instante final ele vai dar a velocidade de 100 km por hora. Tá? Vamos lá de novo. Eu tenho um automóvel que no instante inicial está a 30 km por hora. Passa um intervalo de tempo, ele vai estar a 60 km por hora. O terceiro intervalo de tempo ele vai estar a 90 km por hora. O intervalo de tempo final ele vai estar a 100 km por hora. Então o que eu teve aqui? Um processo de aceleração. Então a velocidade dele foi ficando cada vez maior. Tá? Vamos lá.
aqui eu tenho os tempos. Aqui, quando ele está a 30 km por hora, o seu tempo, tá, é de 10 horas e 59 minutos. A 60 km por hora, o tempo 10 horas, 59 minutos e 15 segundos. A 90 km por hora, 10 horas, 59 minutos e 40 segundos. E a 100 km por hora, 11 horas. Ok? Então, daqui, desse intervalo de tempo, daqui até aqui eu tenho quantos minutos? De 10h59 até 11 horas. 1 minuto. De 10h59 a 10h59:15 eu tenho 15 segundos. De 10h59 a 10h40 eu tenho 40 segundos. Esse é o meu intervalo de tempo. Ok? Aceleração escalar média. Unidade de sistema internacional. Aqui é a fórmula da aceleração média, ΔV sobre ΔT. O ΔV ele é dado em metros por segundo ou quilômetros por hora. Tá? Para a questão de cálculo da aceleração média, ele tem que estar sempre em metro por segundo. Se eu tiver em quilômetro por hora, eu tenho que transformá-lo em metro por segundo. Como é que eu transformo? Pego lá o valor de quilômetros por hora e vou dividir por 3,6. Aí eu acho o valor em metro por segundo. Eu vou ter também o ΔT. O ΔT é dado sempre em segundos. E se tiver hora em minuto, obrigatoriamente transformar em segundos. Para eu jogar na fórmula e fazer o cálculo. A resposta da aceleração média ela é dada em metros por segundo ao quadrado, que vai ficar assim, ó, metros por segundo dividido por segundo, tá? Aí eu consigo metro matematicamente segundo é segundo ao quadrado. Então, metro por segundo ao quadrado. No sistema internacional, tá, o resultado da aceleração dada, aceleração escalar média é dada em metros por segundo ao quadrado. Aqui eu tenho um problema. Calcular a aceleração média do veículo entre os instantes. Tempo 10h59:15 e o tempo 11 horas. Calcular a aceleração média. Calcular a aceleração média do veículo entre os instantes. T 10h59:15, que é esse instante aqui, e o outro instante 11 horas, que é esse instante aqui. Então eu passei para cá, tirei só os instantes que eu queria e vamos então jogar na fórmula, tá? Vamos lá. A fórmula é aceleração média ΔV sobre ΔT. Como é que eu calculo ΔV mesmo? ΔT, como seria? É o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Então ficaria, e o ΔT? ΔT, eu calculo o tempo final menos o tempo inicial, que é esse. E o ΔV, como é que eu calculo? A mesma coisa. Velocidade final menos velocidade inicial. Então vamos lá, AM é igual ΔV. O ΔV é o que? Velocidade final menos velocidade inicial. A velocidade final, 100 km menos 100 km por hora menos 60 km por hora. E o ΔT, tempo final, que é 11 horas menos 10 horas, 59 minutos e 15 segundos. Então ficaria assim, ó. ΔV, V final, que é 100, menos V inicial, que é 60, sobre tempo final, que são 11 horas, e tempo inicial, que são 10 horas, 59 minutos e 15. Agora resolver matematicamente isso aqui. Eu resolvo 100 menos 60 e 11 horas menos 10 horas, 59 minutos e 15 segundos. Então ficaria isso. 60 menos 40, 100 menos 60, 40. De 11 horas, de 10 horas, 59 minutos e 15 para chegar às 11 horas, faltam
45 segundos. Então 45 mais 15 são 60. Tá? O cálculo está aqui. Aí se eu quiser calcular isso matematicamente, pode. Isso é hora, minuto, segundo, mas usar a esperteza aqui. O que eu tenho aqui agora? Tá? O que eu falei para vocês anteriormente? Esse ΔV aqui ele é dado em que? Quilômetros por hora ou metros por segundo. Para aceleração média, esse ΔV tem que estar sempre em metros por segundo. Mas está em quilômetros por hora. O que eu vou fazer? Transformar em metros por segundo. O que eu faço? 40 dividido por 3,6, que vai dar um resultado de 11,11 metros por segundo sobre 45 segundos. Como é que resolve matematicamente? Se a fração é uma divisão. 11,11 dividido por 45 vai dar 0,247. Conserva o metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. 0,247 metros por segundo ao quadrado. Isso é a forma de resolução de problemas de aceleração média. Então eu propus para vocês algumas atividades que vocês vão fazer, tá? Qualquer dúvida me chamar no PV, tá? Que eu esclareço as dúvidas de vocês. Ok? Então, resolva as atividades, dúvida, me chame no PV para esclarecer as dúvidas de vocês, realize as atividades, tire a foto e me envie, tá? Brevemente eu posto a correção, tá bom? Obrigado, um abraço.